Aleluia. Alguém lembra? Alguém participou do nosso... Você lembra que teve um dia lá em Fortaleza, um dia perfeito, que era só mulherada que se reuniu lá? Lembra, mulherada? Você lembra que nós tivemos um dia mais que perfeito só com os homens? Você lembra? Quem estava aqui nesse dia, o dia mais que perfeito? Os homens, levanta a mão assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, só? Tava não, Artuzão? Você estava? Pronto, então se prepara que nós vamos ter o segundo encontro dos homens, o dia mais que perfeito 2. Homens, a missão. No nosso calendário a gente está agendado para uma sexta-feira, mas nós vamos alugar uma casa. Tá ligado? Ó, os nossos celulares vai ficar tudo em off. Na entrada vai ter lá geral. Pode levar os filhos. A gente não combinou, cara, dos filhos. Depende da idade dele. Porque vai ser um dia muito intenso. Vai ser um dia bem puxado. E talvez os filhos não consigam suportar a intensidade do evento. Então, homens, ó, se preparem. A missão vai ter o dia mais que perfeito 2. Vai ser aqui, nós vamos... Foi engraçado que estava conversando com o Grandão, que da última vez teve soft, lembra? Paintball. Aí o André Luiz, ele foi vítima de um acaso. Para não falar um tiro que ele levou. Na mesma hora ele leva um tiro, ele fala, não quero mais não. Então nesse dia vai ser o nosso dia para descontar a raiva que eu vou ter de muita gente aqui, dos homens, e a minha pistola vai ser diferente. Entendeu, Dani? E eu quero que o Elcio vá. Vai. O Elcio, o Marcelo. Porque não vai ser difícil acertar o alvo. E aí? Os Jonatas, né? Tô brincando contigo, mas ó, pode ser brincadeira, mas vai rolar a parada. Segundo dia, mais que perfeito 2. Ai, que redundância, é isso aí. Eu quero pregar nessa noite sobre prosperidade financeira, diga amém. Eu quero pregar nessa noite sobre você vai vencer, diga amém. Só que não, amados. Talvez o que eu vá pregar nessa noite não vai te soar muito bem, mas eu quero falar sobre pecado. Por favor, acalma o teu coração aí, ó. Nós vamos falar sobre pecado nessa noite. E eu tenho certeza que essa mensagem ele vem não somente para te confrontar, mas essa mensagem ela vem para te desafiar. Amém? Feche os teus olhos, por favor, vamos orar. Soberano Deus e Pai, no nome santo de Jesus, eu peço ao Senhor misericórdia da minha vida. Porque poderíamos aqui trazer situações que pudessem mover com as emoções da tua igreja, Senhor, talvez uma palavra sobre prosperidade financeira, talvez uma que viesse dizer que os teus filhos vão vencer, ou talvez, quem sabe, até sobre a cura de um câncer, ou um milagre que pode rolar, meu Deus, mas na verdade, não é isso que vai acontecer, Jesus, porque nós vamos falar sobre a consequência do pecado. Mas eu também sei, meu Deus, que diante da sua palavra, onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Por isso que nessa noite, Pai, eu peço ao Senhor graça, eu peço a ti, meu Deus, misericórdia, não somente da minha vida, mas assim como a Davi, em um certo momento ele ora, clamando, suplicando, não somente por ele, mas também pelo seu povo. E assim eu oro nessa noite, Pai, tem misericórdia de mim e também da tua igreja, por conta da nossa desobediência, por conta da nossa idolatria, por conta da nossa falta de reverência a ti, por conta dos teus preceitos, por conta da tua lei, por conta da tua graça sobre nós. Mas nessa noite, Deus de Israel, soberano Deus e Pai, nos ajuda, nos cobre com o teu favor, Senhor.
e conduz essa ministração conforme a sua palavra, Pai. Que haja confronto, mas que haja, meu Deus, entendimento, porque é necessário muitas vezes assim fazê-lo, Senhor. Mas nessa noite eu oro por mim, eu oro pela tua igreja e clamo por tua misericórdia sobre nós, Pai. Eu oro apresentando essa palavra a todo o corpo de líderes, pastores, presbíteros, diáconos, líderes, meu Deus, que são dessa casa, aqueles que serão levantados um dia, mas que apenas o Senhor venha conduzir esse processo. E assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, verso 13, 14, 15 e o verso 16. Tiago, capítulo 1, verso 13, 14, 15 e o verso 16. Quando você estiver tirando foto minhas assim da comunicação, me avisa para eu poder fazer umas caras de santidade, sabe, um jeito melhor para ficar melhor assim, com sair eu, sabe, para ter uma aparência melhor. Combina comigo, pastor, é agora, então eu vou lá. Beleza? Não tem jeito, né? Não tem combinação que vigore, né? Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, se liga, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Verso 16. Não erreis, amados irmãos. Agora nós vamos adiantar um pouco o livro e você vai abrir lá no livro de 1 João, capítulo 1, verso 8 e o verso 9. 1 João, capítulo 1, verso 8 e o verso 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Aqui ele fala de mentira, e nós sabemos de quem é o pai da mentira. E não há verdade em nós. Verso 9. E se ao confessarmos, vai tirar foto minha? E se ao confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. É isso que está aí? Sim ou não? Perfeito. Pablo, a Nájila te mandou um fly? Coloca para mim esse fly aí. Muito bom. O que isso te fala? É um alvo, não é isso? Um alvo com o quê? Alvo com o quê, igreja? Dardos. Perfeito. Tira não, deixa ele aí. Porque essa imagem ela vai servir como referência para essa ministração. Porque eu tenho certeza que em algum momento nós, você e eu, já brincamos desse jogo aqui. Principalmente quando a gente era do mundão, quando a gente chegava nos bares da vida, chegava lá e tinha essa brincadeirinha que você pegava os dardos e ficava tentando acertar o alvo. E o alvo não era muito bem alinhado, porque certamente a nossa mente já estava meio que para lá do que para cá, já estava embriagado, e ficava nessa disputa. É um jogo que o objetivo central dele qual é? Acertar o alvo. Porém, queridos, esse jogo pode parecer simples, mas ele não é tão simples assim. Como assim? Ele tem as suas complexidades. De que forma, então? Por exemplo, para você atingir esse alvo, você tem que ter força nesse lançamento, porque não adianta você apenas jogar com uma força inapropriada, que talvez ele não vá nem chegar até ele. Então você tem que ter força para lançar esse dardo. E não somente força, mas você precisa também ter equilíbrio no teu corpo para que ele possa te dar sustentabilidade, para que no movimento dele, na parábola do lançamento desse dardo, ele possa atingir esse ponto central. E não somente isso, há também uma distância entre o alvo e o local onde se encontra. Então tudo isso chama-se física. Distância, força, aceleração, leis, que nós estudamos isso de uma forma muito simples, ou não? Você precisa ter foco na mira, ter um pouco de fechar o olho para que ele possa atingir aquilo que você deseja. Olha como não é tão simples assim.
mas que ele exige e ele requer alguns cuidados. Porque assim como esse jogo que você vê aqui atrás, que o objetivo dele é acertar esse alvo, o contrário desse jogo de acertar o alvo é errar o alvo. E é o que nós mais fazemos, é errar o alvo. E quando nós falamos de errar o alvo, eu estou falando de pecado. Porque o pecado, qual é? Pecado é errar o alvo. Se há uma definição mais clara para pecado, é essa. Pecar é errar o alvo. Mas o que é pecado, assim, em síntese? Pecado, igreja, é tudo aquilo que separa você da pessoa, da presença de Jesus, ou da pessoa de Deus. E isso torna-se através da incredulidade do coração do gênero humano, quando ele procura assumir essa questão, quando ele peca lá no Jardim do Éden. Obrigado, Felipe. Sendo o primeiro pecado consistente que a Bíblia relata é quando o homem procura ser igual a Deus. Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 13, você vai ver com muita clareza que ele fala sobre isso aqui. Então nós podemos entender, queridos, que o pecado ele tem as suas questões. Pecar é ruim? Fala para mim. Pecar é bom, sim ou não? Tem alguém aí? Está com medo de falar? Pecar é bom? É ótimo. Mas ele tem as suas consequências. Todo pecado é bom. A Bíblia fala, não lembro muito bem qual a palavra, não lembro qual o livro, acho que é Provérbios. Ele fala que ele tem um gosto doce, mas no final dele ele tem gosto de fel. Compara-se até com absinto, uma bebida amarga, uma bebida ruim, que ela tem um sabor horrível. Então nós podemos entender, queridos, que o pecado tem as suas inferências, tem as suas questões. E eu lembro que nós tínhamos um pastor, no começo da minha conversão, que ele dizia que tem 3 coisas que aprisionam o homem. A primeira delas é a questão da carne, que você não consegue no final do dia, ou talvez até num dia a dia, você tirar a tua estrutura. Como é aquele filme O Robô? Lembra do filme O Robô? Como é que é? O cara está lá, o robô, ele tira a sua forma de ser, coloca no cabide e se transforma em uma pessoa. Você não vai tirar a tua carne para sair do mundo, para sair na rua. Você não vai. E a carne é a nossa tendência pecaminosa, é as nossas falhas, é a nossa tendência ao erro, ao dolo. Nós temos um mundo. Você não vai se isentar, vou ter uma bolha aqui. Eu não vou mais pecar porque eu estou protegido. Você não vai passar por isso. O mundo, as circunstâncias que o mundo nos proporciona, nos leva a pecar. Isso é normal, ou é corriqueiro. E também tem o diabo, por conta dessa influência maligna, diabólica, que é o inimigo das nossas almas. Certa vez eu escutei uma palavra, uma frase que dizia que só quem perdoa pecado é Deus. Graças a Deus, né? Como se nós fôssemos bons o suficiente para não sermos merecedores dessa bondade de Jesus, dessa bondade do Pai. Deus perdoa o pecado. Mas eu quero que você guarde isso, que as consequências desse pecado ninguém escapa. É uma expressão que define, ou talvez que significa que embora Deus, preste atenção, embora Deus perdoe os nossos pecados, as consequências desse pecado devem ser enfrentadas. E a Bíblia, ela traz vários exemplos, referências de pecados perdoados, mas que tiveram consequências que foram necessárias serem encaradas e enfrentadas. E a Bíblia, igreja, nos ensina que qualquer pecado pode ser perdoado, porém aquele que blasfema contra o Espírito Santo, lá em Marcos fala que é visto do pecado eterno, porque quem vai interceder por nós? Quem vai clamar a Jesus se não for o Espírito Santo? Isso é uma outra questão. Aí pode ser um culto de doutrina, de ensino, mas não nesse momento aqui. Porém, igreja, o pecado pode ser perdoado desde que haja arrependimento.
Porque eu percebo que tem muita gente que está tão cansado, afatigado, sufocado, de tanto levar a vida à revelia, achando que as coisas vão dar certo e não vão, a pessoa vai mudar e não vai, acaba que desfalece, acaba que perde a fé, acaba que até se coloca numa condição até de, poxa, até duvidar que Deus se encontra ou faz alguma coisa, porque a pessoa diz que é da igreja, vai para a igreja, diz que é crente, mas na verdade tem uma conduta errada, tem um perfil errado, faz coisas que não deve, só faz porcaria e acha que quando chega em casa, que é isso? A chuva? Alguém intercede aí do lado da... Porque todo pecado não confessado vai te trazer consequências. Preste atenção, todo pecado não confessado, ele vai te trazer consequências destruidoras. Porque as transgressões não confessadas, elas acumulam. E guarda isso para você, todo pecado não confessado, ele corrói a tua alma, é um câncer do espírito, ele vai te consumindo, é como se fosse como doses homeopáticas, vai te sugando e você vai perdendo as forças, você vai perdendo a fé e daqui a pouco já era, amados. O pecado é algo que a priori é simples. Você não precisa de coisas extraordinárias para pecar. Você não precisa ter um enfeite muito grande para que você caia no pecado. Não precisa. Só basta que você dê brecha. Só basta que você dê uma oportunidade para isso. Coisa simples, atitude simples. Parece ser simples, mas tem um fim destruidor, amados. E eu quero... rapidamente, porque ninguém está com pressa, porque está chovendo. A mulherada que fez chapinha não pode sair na chuva, vai esperar a chuva passar, né? Porque senão o cabelo vai se tornar um cabelo adorador, já viu? Conhece cabelo adorador, mulherada? É quando molha o cabelo faz assim, ó. Daquele jeito. Então, como ninguém aqui fez chapinha, tá todo mundo aqui com o cabelo escovado, bonitinho, né, Priscila? Vamos lá. Relações que a Bíblia nos ensina, que coisas que pode parecer simples, mas tem um final destruidor, ou teve um final destruidor na vida daqueles que ocasionaram ou proporcionaram esse pecado. Parecia simples, igreja, se liga, parecia simples Moisés se livrar de uma consequência de um crime. Bastava ele esconder o corpo. Abre comigo, por favor, lá no livro de Êxodo. Capítulo 2, verso 11, 12, 13 e 14. Nós vamos passear um pouco aqui com a Bíblia, porque vai ser necessário a gente poder trazer alguns esclarecimentos, porque pode parecer simples. Coisas que talvez não tenham muita importância, mas que no final delas causam questões irreparáveis. Porque parecia ser muito simples Moisés se livrar de um crime. Bastava esconder o corpo. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, ou seja, já adulto, já educado com a cultura do Egito, o berço da matemática, astronomia, astrologia, ciência, matemática, história, filosofia. Egito era o berço para tudo isso. Vamos lá, continuar. Então, Moisés ele foi educado com todo esse aval, com todo esse amparo de informações. Então, ele era um cara culto. Você pode perceber quando ele vai pelo deserto, porque ele conhecia as questões geográficas do ambiente da qual ele estava inserido. Saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. Ele estava vendo que os seus irmãos, os hebreus, estavam com a carga pesada por conta da escravidão. Mas vamos lá, não é nesse contexto em si. E viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu, disse aos irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio. E o que ele fez? Repete comigo, escondeu na areia. Vamos lá, continua.
E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus, aqui já não é mais um egípcio e um hebreu, aqui são 2 hebreus. 2 hebreus, varões hebreus contendiam, brigavam, discutiam, se esmurravam, e disse ao injusto, o que estava batendo, né? Por que feres o teu próximo? Olha o que ele responde. Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Olha a altivez desse cidadão. Pensas matar-me como mataste o egípcio? Aí Moisés, ele cai na real. Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. Cara, é muito mais fácil a gente colocar o pecado por debaixo do tapete, sim ou não? Mais fácil. Eu faço de conta que eu confesso e está tudo bem. Interessante que no texto que nós lemos aqui, nessas referências do livro de Êxodo, Moisés já era um cara feito, um adulto, formado. Ele sai para visitar seu povo e viu que esses israelitas, obrigados a fazer trabalhos escravos, para não dizer pesados, e você pode ver isso em toda essa referência do livro de Êxodo, e ele vê que um seu irmão, ou um seu amigo, ou quem sabe um do seu povo, um da sua geração, estava apanhando. O que ele vai? Vai defendê-lo. Comete um crime. E nesse crime, ele esconde o corpo desse cidadão na areia. E o que nós mais fazemos é aplicar essa questão, não de cometer um crime, mas é esconder o pecado para que ninguém veja. Quem vai ver o corpo na areia? Alguns anos atrás, quem tem um pouco de informação vai saber que alguns anos atrás, alguns portugueses foram mortos, vivos, na Praia do Futuro. Eles vieram aqui por conta de um negócio para uma compra de uma barraca de praia. E eles eram 4. Os 5, não estou muito, a minha cabeça não vai lembrar muito bem, mas eu acredito que eram 4 portugueses. Os caras foram enterrados vivos. Alguém lembra desse episódio? Conotação aí, não somente no Brasil, mas na Europa, porque os caras vieram para cá para abrir um negócio, para investir no local, já tinha até uma sociedade numa barraca, e chega aqui, por conta da inveja, por conta da ganância, foi mais fácil matar e enterrar. E assim acontece com o pecado que nós, aqui eu vou falar na segunda pessoa, para você não achar que eu estou dando indireta para você, tudo bem? Quando nós cometemos o nosso pecado, o nosso erro, se torna mais fácil e mais prático eu escondê-lo. Ninguém vai ver, o pastor não vai ver, o teu marido não vai ver, o teu pastor não vai ver, teu líder, teu presbítero não vai ver, sabe por quê? Porque você escondeu. Aí o que acontece com Moisés? Acontece um fato, da mesma forma, só que aqui não é um inimigo, são 2. Vai matar também, como você fez com o egípcio. E a intenção de Moisés qual foi? Fugir, sabe por quê? Porque é assim que o pecado faz, foge, sabe por quê? Porque você ou as pessoas não têm coragem de enfrentá-lo. Porque assim também como é mais fácil esconder, também é mais fácil fugir dele, ou da sua responsabilidade, ou para melhorar então, perdão, ou da irresponsabilidade do pecado cometido, igreja. Parece simples. Vou esconder, não quero nada, vou enterrar. Tem até uma música aí, vai enterrar na areia, né? Deixa para lá, o restante dele. O que você tem feito? Você tem enterrado os teus pecados aonde? Os teus pecados que você tem cometido, que tem te trazido escravidão, os teus pecados que tem te acusado, ao invés de você confessá-lo, você tem escondido ou você tem colocado debaixo do tapete. É fácil, amados. Se a gente chegasse aqui para falar culto da libertação, essa igreja teria 3 cultos no domingo aqui. O cover do Fernandinho. Sim ou não? Porque as pessoas estão procurando as bênçãos, estão procurando aquele que galardoa. Eu confesso para você que eu já disse isso nesse altar,
Meu irmão, tá chato conviver com crente, cara. Desculpa. Tá chato conviver com pessoas que se intitulam cristãos porque os caras vão defender a sua linha ou a sua tese de pensamento e tudo aquilo que não está de acordo com o que eles pensam não serve, não presta. Eu tenho amigos batistas, tenho amigos presbiterianos, tenho amigos assembleanos, tenho pessoas não muito conhecidas que é da Deus e Amor, convivemos de uma forma pacífica. Aqui nós não vamos entrar nesse choque do que é calvinista, do que é helenista, do que é o outro aí que se dá um nome também, fora arminiano. Aí tem uma linha que defende uma situação, tem outra linha que define a outra. Onde é que fica Jesus nessa história? Onde é que fica o Cristo que morreu por amor a mim, por amor a esses, por amor à obra, por amor ao mundo? E aquilo que eu não concordo com Arthur, eu me torno inimigo dele. Isso é o cristianismo, esse é o evangelho? Tá chato, Arthur. Tá chato, as pessoas estão chatas. E o pior é que utilizo da ferramenta do Instagram. A minha esposa, semana passada, não sei se vocês fizeram, que trabalha na célula mental, fizeram um curso lá de IA. Eu achei que IA fosse um golpe de karatê. IA! O João chega em casa, papai, como é que é o karatê na escola? IA, papai, IA, mas IA não é um golpe de karatê, é inteligência artificial. Você chega no celular, bota uma parada lá, eu quero uma pregação sobre pecado, você vai ter um monte ali. Ou não? Tem um não sei o que, é chato, GPT, eu não sei nem que treta, não sei nem como é que se dá o nome desse negócio aí. É essas paradas aí. E a minha intimidade com o meu Jesus? Estou falando que não possa fazer, eu não estou dizendo que é pecado, amém? Isso te auxilia para muitas coisas. Muitas coisas. Mas onde está a busca? Onde está a procura, grandão? Onde está a renúncia? É mais fácil colocar por debaixo do tapete, assim como fez Moisés. É mais fácil eu esconder o corpo, porque assim eu não vou ter provas, não vai ter resquícios do meu dolo, do meu crime. Eu creio que nessa noite é momento, é período da gente poder tirar essas questões de postergar, tem até uma palavra que a gente utiliza muito sobre isso, que me fugiu da memória agora. Hoje é a noite da gente parar de adiar aquilo que tem que ser feito hoje, cara. Eu não quero dizer que você não vai pecar, porque eu vou hoje mesmo, cometi tanto pecado, meu irmão, fiz tanto vacilo, pisei tanto na bola, porque nós só vamos encontrar uma perfeição quando a gente estiver com Jesus, não é aqui nessa terra, mas você fazer isso de forma voluntária, sabendo, consciente do que está errado. Moisés, ele escondeu o cara, escondeu o corpo, e é noite de nós pararmos de tomar uma atitude dessa forma, é noite da gente poder confessar e deixar. É difícil, sem dúvida, porque assim como Moisés se livrar da consequência do seu crime, bastava esconder o corpo, e você acha que você escapar da consequência do seu pecado, é melhor você esconder da sua esposa, é isso? É melhor esconder do seu marido, do seu filho, uma nota fria, fazer algo indevido, sei lá, não sei. Você sabe muito bem qual é o corpo que você tem escondido. Você sabe qual é. E no final a gente vai falar de uma forma diferente aqui. Porque parece simples. Assim também como parece simples, ou pareceu simples para Davi se livrar da consequência do seu adultério. De que forma? Bastava eu arrumar uma forma para que o marido da mulher que eu adulterei fosse morto. Bastava fazer alguma coisa. Quer ver o que a palavra nos fala sobre isso? Abre para mim, por gentileza. Meu Deus, eu esqueci a referência. Está lá no livro de Samuel. Eu vou ler para ti. E sucedeu pela manhã, Davi, não sei se é 1 Samuel 18, cara, perdão. Eu esqueci de anotar a referência, tá bom? Aqui não tem IA não, tá bom? Eu que esqueci de verdade. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias.
escreveu na carta dizendo: ponde a Urias. Olha o plano do cara, Atuzão. Olha como Davi, quem era Davi? Não era aqui um manezinho, não era um pastor aqui qualquer que está pregando nessa igreja, não. Aqui o cara era rei. Unção sacerdotal, pastoral, uma unção de sacerdote. Aqui era aquele da qual as mulheradas chamavam. Samuel venceu e cantava para ele de milhares. Davi, o rei Davi, o cara. O que ele fala? Põe Urias na frente da maior força da peleja, porque ele sabia que, apesar de ser um soldado, ele não teria habilidade, capacidade, perspicácia, força para que ele pudesse lutar naquele momento. O cara estava na retaguarda, porque só vai na frente que são os melhores. Só está na linha de frente os caras que aguenta porrada, meu irmão, aguenta pancada. E retirai-vos de trás dele, para que ele seja ferido. Olha o desejo do rei Davi, cara. Qual é a referência, Tereza? 2 Samuel 11, né? Qual é a música, Pablo? 2 Samuel 11, 14. Vamos lá, Pablo. E aí, Af, tudo bem? Certinho? E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, retirai-vos. Olha o desejo do rei. Retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Cara, era mais fácil ele assumir o pecado que ele cometeu com a mulher, sim ou não? Mas o que ele faz? Não, eu vou planejar, vou arquitetar algo para que ele morra, porque ele morrendo, o caminho fica aberto para mim, Marcelão. Ele morrendo, a mulher fica comigo. Davi escreve essa carta, coloca na linha de frente, sem qualquer proteção, sem qualquer condição para estar nessa linha, para estar nessa batalha, para que ele fosse morto. Aqui quem morreu não foi Urias, quem morreu foi Davi. A destruição aqui não foi de uma família, foi do próprio rei. Encarrega, define o motivo da sua cegueira, porque a palavra nos diz que um período dos reis não era para estar num palácio, era para estar em guerra, em luta. Mas ele estava lá, charlando, tomando sua água de coco lá no terraço, vendo a cidade lá, vendo as suas questões, cara. Davi, ele anota, ele estabelece a sua própria sentença de morte. Porque assim como foi com Davi, amados, existem pessoas que vão querer o mal de alguém e vão procurar afligi-lo, ter o intento de machucá-lo, porque não querem ver as pessoas prosperarem, porque muita gente quer ver você bem, mas poucas pessoas querem te ver melhor do que elas. Davi, cara, o que Urias fez com Davi? Nada. O Urias foi mais honroso do que Davi, porque o Davi manda ele: vai para tua casa, tua mulher tá te esperando, tu tá na batalha. O cara tá no seco, na verdade, vamos usar essa linguagem aqui. O cara tá no seco. Não, meu rei, eu não sou digno. Enquanto eu vou deitar com a minha mulher, os meus amigos, meus irmãos vão estar na batalha, vão estar na luta. A palavra nos fala que ele começou a dormir, foi no degrau do palácio. Ele teve muito mais hombridade do que o próprio rei. Davi, sendo rei, não teve a preocupação, o zelo de cuidar daquilo que ele foi definido para fazer. Achou que matando alguém inocente, ele iria encobrir o seu erro. Tanto é, amados, que quando nós pecamos, as consequências respingam, não somente em mim, mas em toda a minha geração. Tanto é que você vai ver, depois desse pecado de Davi, Betseba engravida, lembre disso? Ele jejua durante muito tempo, porque o filho está para morrer, e passa um dia sem comer, o povo começa a ficar preocupado com o rei, ele jejua, a barba cresce, com cara de jejum, o filho morre, ele pega, toma banho, faz a barba e vai comer. O que morreu, morreu. E sabe qual foi a consequência desse adultério? Não somente do adultério, mas se você estudar um pouco melhor o pecado de Davi, você vai enumerar assim uns 15 itens. Tudo por conta do erro de Davi em relação a Betseba. Tanto é que Deus, ele lança uma palavra sobre que a partir daí
o sangue não deixaria de jorrar sobre a vida ou sobre a geração de Davi. Tanto é que houve incesto entre seus irmãos, os filhos de Davi. A filha de Davi é violentada pelo seu irmão. O seu irmão intenta a morte do seu irmão. O Absalão procura matar a morte do próprio rei. Olha a consequência do pecado que esse rei cometeu. Por quê, pastor? Porque parecia ser muito simples se livrar da consequência do adultério, estabelecendo a culpa em alguém. Na maior frente, na frente da maior força da peleja, coloca ele porque ele vai morrer. É isso que você quer para sua casa, igreja? Olha para mim, não se distrai, por favor. Tem um pastor que era de uma rádio aí, que ele gritava bem alto: olha para mim, olha para cá. Lembra? Pastor Márcio Prado, da igreja Nova, não sei o que, Vida, lá na Nova Vida. Escutava também, né, negão? E era benção, sim ou não? Era não, continua. Ele é benção. Ele não se vendeu como o outro aí, tá? Uns políticos, uns deputados que tem por ali, ó. Perdeu até a rádio aí. Aí usou a questão de perder a rádio. Aí colocou aí os programas no YouTube, mas não foi, porque perdeu a rádio mesmo, né? Mas enfim, é mais fácil eu estabelecer a culpa em alguém, como foi com Moisés, e enfrentar o problema, estabelecer a morte de alguém, trazendo consequências futuras. É o que você quer para o seu filho? É o que você quer para a sua família? Estava sentado com a minha sogra ontem, na mesa, almoçando. Minha sogra é minha sogra, né? A gente falando exatamente sobre as questões de depressão, de suicídio, de drogas. Você pode até não acreditar nisso, isso é um problema teu. Desculpa, a indireta ou a direta. Mas a família toda dessa pessoa ou cometeu suicídio, ou tem depressão. Nenhum desses, das irmãs, irmãos, netos, sobrinhos, todos eles passam pelo mesmo problema. Como não estabelecer, ou como não aplicar isso a uma questão de maldição? Como não? Parecia simples para Davi, meu irmão. E o resultado dele qual foi? Um filho morto e a rebelião de toda a sua casa. Pensa comigo, irmão. Quer isso para você? Se você quiser isso para você, nós vamos orar pela tua vida nessa noite. Se você não quer, nós vamos orar da mesma forma. Sabe por quê, amados? Porque a consequência desse pecado pode trazer problemas seríssimos para a sua geração, para os seus filhos, para os seus netos. Tem alguém aí? Ninguém foi embora ainda não, Bruno? Não? Fecha a porta aí, tá? Não deixa ninguém sair. Parece simples. Parece tão simples que para Noé se livrar da consequência da sua embriaguez, bastou amaldiçoar uma geração. Amaldiçoar uma geração. Nós vamos remeter algumas questões lá no livro de Gênesis. Abre comigo, por favor, Gênesis capítulo 9, verso 23, 24 e o verso 25. Gênesis 9, 23, 24 e 25. Então tomaram Sem e Jafé uma capa. Preste atenção. Noé tem 3 filhos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, porque ele estava embriagado aqui. O cara estava mamado, meu irmão. E soube o que o filho menor lhe fizera. Quem é o filho menor? Vamos lá, para o 25. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Olha para mim, olha para cá. Existe alguma tendência de uma linha teológica que diz que descobrir a nudez é você manter relações sexuais com alguém. A Bíblia não diz isso, ok? Ela não fala isso de uma forma direta, mas há uma tendência, há uma linha que afirma que quando você descobre a nudez de alguém,
Lembra lá das leis, lá Levítico, você não pode descobrir a nudez da sua tia, ou da sua parente. Aí ele vai relatando tudo isso aqui. É quando alguém tem relação sexual com outra pessoa. E o que Cã fez? A palavra nos fala que Cã descobriu a nudez de seu pai. Eu não vou entrar nesse mérito aqui porque é uma questão teológica, a gente não está na universidade, a gente não está no banco para estudar essas questões, aqui não é isso. O fato aqui, igreja, é que Cã cometeu um erro, porque não se podia cometer tal erro, tal dolo. Ele estava lá com o seu pai está mamado, ele vai lá, entra na tenda, vê o seu pai nu e descobre a sua nudez. E quando, você pode observar que quando seus irmãos sabem disso, vão lá, pegam o seu pai e andam de costa, ou então levam ele para que eles não vejam a nudez do seu pai. E não foi o que Cã fez. Cometeu um erro, meu irmão. E você pode achar que não, mas o pecado desonra os seus pais. O pecado de Cã desonrou não somente o seu pai Noé, mas como toda a sua geração. Aí você pode perguntar, mas pastor, qual é a evidência aqui? Aqui a evidência é desonra, porque o que Noé fala? Maldito seja Canaã. Aqui não foi maldito Cã, foi os seus filhos. Mais uma vez a geração que veio depois do seu próprio pai, porque era mais fácil então para Noé se livrar da consequência da sua embriaguez, amaldiçoando alguém. E a maldição ela vem quando nós pecamos, meu irmão. Não tem como você evitar isso. Existe uma lei lá no livro de Gálatas, quando ele fala que nós vamos colher o fruto das nossas consequências, ou do nosso erro, do nosso pecado. E pensa comigo nessa noite. Mais uma vez, eu tenho uma grande honra pelos meus pais. Eu ainda peço a bênção para eles. Hoje em dia é uma raridade, né? Os filhos fazerem isso. Os meus filhos não fazem com a gente. Isso é uma culpa minha, culpa dela, culpa nossa. Talvez seja porque é um estilo que ela nunca teve. Mas na minha casa, benção mãe, benção pai. Já vou, mãe, tá? Vá com Deus, meu filho. Eu tinha um tio que quando ele morreu por conta da diabetes, não pode ser legal, né? Já começa com diabetes, né? Não entendeu, mas glória a Deus. Quando eu chegava para ficar os dias com ele, quando eu ia embora, eu lembro claramente o que ele me dizia. Ele não dizia assim, vai com Deus, ou Deus te abençoe. Ele falava, Deus te dê fortuna. Ainda hoje eu estou esperando essa fortuna chegar. Está comigo? Pensa comigo, cara. Sabe qual foi o fruto dessa maldição para a vida de Canaã? Os cananeus eram um grupo maldito na terra. Ah, pastor, mas a Canaã não é a terra que mana leite e mel, é a terra, não é o povo. Está comigo? Existe uma terra prometida, não é o povo, é a terra de Canaã, que já estava habitada pelos cananeus, jebuseus. Aí você vai ver tudo que é eu estava ocupando essa mesma terra aqui. Canaã, ela é descrita na Bíblia como um povo maldito, cara. E existe uma citação mais ou menos de 150 vezes que Canaã é citado na palavra como um povo cruel, como um povo idólatra, como um povo mau, por conta de uma palavra decorrida por conta de um pecado cometido pelo próprio Noé. É mais fácil, né? A gente lançar a palavra de maldição para a vida de alguém, sim ou não? Respinga na família, esconde o corpo na areia, esconde o pecado para que as pessoas não vejam. E a ocorrência desse pecado, ele vai respingar lá na frente. Parece simples. Simples. Tão simples que para Arão se livrar do pecado da idolatria, ele atribuiu isso a quem? Ao povo. Ah, aquela igreja não cuida de mim. Os presbíteros, os pastores não ligam para mim. Aquela liderança é falha. Aquela igreja não presta. Aquela igreja, ela começa a falar, e esquece de que o problema somos nós. O problema não é a igreja. O problema somos nós, pessoas. Ela vai ter as suas
atribuições de responsabilidade? Sem dúvida. Êxodo capítulo 32, verso 21, 22, 23 e 24. Êxodo 32, 21 em diante. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo? Que sobre ele trouxeste tamanho pecado. Moisés faz uma pergunta para Arão. Olha aqui a resposta que Arão faz ou responde para Moisés. Coloca para nós. Então disse Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Aqui eu vejo até um ar de arrogância, de prepotência. Não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que esse povo, aí ó. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Vamos lá. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. 24. Então eu lhes disse: quem tem ouro? Arranque-o, e deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu esse bezerro. E nós sabemos que tudo aquilo que tira Deus do centro é pecado. Aqui é idolatria. Aqui é idolatria. Bastava dizer o seguinte: não vou fazer porque eu não vou me compactuar com aquilo que você faz. Igreja, eu não estou aqui para satisfazer aquilo que você quer. Eu estou aqui para agradar o meu rei, ao meu Senhor. Amém? E aqui a orientação que não somente eu, mas baseado naquilo que é a palavra de Deus, é a gente fazer a vontade do Pai. Não é a sua. Uma palavra que vai trazer conforto para o teu coração, para o teu ego. Tudo bem? Nossa, não... Amém? Amém. Culto da prosperidade, segunda-feira. 7 campanhas, 7 chaves, 7 mergulhos de Naamã. Vai ser top. Vamos aqui na frente, tem um riacho. Nós vamos construir uma tenda. A tenda com os querubins da guarda na entrada do local. E aquele que vier vai ser abençoado. Cheio de pulga, cheio de raiva. Amém? O teu rei, o teu Senhor não é mercado, igreja. O teu Jesus não está numa gôndola, numa prateleira que você vai procurá-lo toda a vida que você tem interesse por ele. A consequência ou a atitude de Arão qual foi? Eu fiz porque esse povo não serve. Esse povo não presta. Ei, pastor, aquela igreja, a igreja Acesso, só tem um povo cabeça dura. É verdade, a começar pelo próprio pastor, né? Amém, pastora? Diga amém. Tem alguém aí? Belisca ela aí. André? Quem quer aqui se congregar numa igreja perfeita? Levanta a mão. Quem quer? Quem quer se congregar numa igreja perfeita? Levanta a mão. Teté, abaixa a mão. Quem quer se congregar numa igreja perfeita? Ninguém quer não? Morra. Vá para o céu e lá você vai ter uma igreja perfeita. Aqui na terra não. Quando você começar a olhar para o copo, você vai perceber que o erro não é nas pessoas, é em você. Nossa, o Alisson está na bateria, está com o joelho lá meio baqueado, mas está tocando lá. Mas se fosse o Marta, essa era com mais zoada. Se fosse o Gui, era menos zoada. O Jonathan, essa guitarra aí, parece o chimbinha do gospel. Tá lá e tal, falta só botar aqui uma mecha no teu cabelo, vai dar certinho, cara. Vai fazer? Tem coragem não. Quer se livrar da consequência do seu pecado? Quer? Não atribui para ele não. Não atribui para o povo. Ah, aquela igreja ninguém presta. É verdade. Você botou o pé dela, o primeiro que não presta é você. Prestar no sentido do erro, do pecado, tá bom? Eu espero que os visitantes não se incomodem.
Não sei nem se mais volta nessa igreja. Mas fica de boa, cara. A gente não morde, a gente é firme, a gente não morde não, tá? Só de vez em quando. Sabe o que ele fala? Que hora é essa? Eu com o relógio aqui perguntando. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Ei, Marcelo, o pessoal do teu ministério, os caras tudo vagabundo, meu irmão. Os caras nada faz direito aí, deixa o banheiro sujo, não coloca papel, fica lá fora conversando. Hã? Esse ministério teu tá fazendo o que aqui, cara? Vem pra cá. Vem pra cá, ó, vem aqui, ó. Vem, tem uma parada boa pra ti aqui, cara, vem. Tu é bênção, meu irmão. Quanto é o teu dízimo? Hã? Tu ganha quanto? Acha que não rola não, meu irmão? Para com isso, cara. Ei, pessoal do louvor, ó, só tem confusão. Ei, essa liderança aí, ó, tudo fofoqueiro, ó. Esquece que as pessoas estão dentro, né? Estão nelas. Esquece que elas se olham no espelho e o reflexo delas reflete em qualquer outro lugar. Arão? Não. Eu não, eles. Parece simples. Mas para Adão se livrar da consequência da sua desobediência, ela atribui isso para Eva. Gênesis 3, verso 12. Estou terminando aqui. Gênesis capítulo 3, verso 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Calça curta, barriga branca, um frouxo. Geração Nutella, mimimi. Não foi homem para ter capacidade de assumir que foi ele que cometeu o erro. Não, foi ela. Ela me deu. Ai, ai, ai. Eu peguei e fui e comi. Não come, porque você se come. Aí a serpente vem, né, com aquela linguajar, com aquele papo. Que nada, meu irmão. É só um trago, é só uma. Como é aquela parada que você cheira? É só um tiro. Ó, vai lá. Durante algum tempo, alguns anos, a gente evangelizava no centro de Fortaleza. A gente ia para 24 de maio, na calçada da Cal, Praça José de Alencar. A gente ia lá distribuir creme cracker, chocolate quente, ainda mais nesse período de chuva. A gente evangelizava, a gente era crente. Amém? A gente fazia alguma coisa, né? E a gente sentava com essa galera, batia papo com eles. Os caras, meu irmão, ponta do dedo, tudo preta, cara. Os dedos assim, ó. As digitais, tudo preto. De tanto fumar pedra. Morar na rua, o cara não tinha mais nem identidade. E pasmem, queridos. 90% a 80% dessas pessoas que estavam morando na rua eram pessoas conhecedores da palavra, filhos de crente, mas que de certa forma foram machucados, feridos, porque eles não tiveram valor, ou talvez por consequência também do seu próprio pecado. Mas é melhor eu aplicar. Não, eu não fiz isso não, quem fez foi o André. Foi ele que me induziu, ele que me convenceu, ele que me conduziu a cometer tal erro, tal pecado. Mentiroso! Deus tinha dado uma ordem, não coma. Aqui eu estou falando de Adão porque que é o gênero masculino. Ah, ela que me deu e eu comi. Ah, eu estava com os amigos aí, a gente foi, sabe como é, né? A carne é fraca, né? Estava num barzinho, eu estava escutando um som, as rave e tal, daqui a pouco eu comecei a me envolver, aí eu senti um gosto, eu acabei fumando, acabei cheirando, acabei caindo. Foi ele, foi ela. Aí atribui a A, a B, a C, atribui ao pastor, atribui ao grandão, atribui aos diáconos, à liderança. Porque era simples. Se livrar da consequência da sua desobediência, eu vou culpar alguém.
Assim também como foi simples para Saul se livrar da sua idolatria, culpando também o seu povo. O cara rei, meu irmão. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 14 e 15. Então disse Samuel: que balido? Sabe o que é balido? Alguém sabe o que é isso aqui? Balido é o som, muitas vezes até de chocalho, que fica no pescoço de animais, para sinalizar, ou até mesmo a voz. A ovelha, é o balido deles para sinalizar de que ele está ali. Eu vi zoada de ovelhas. Tem alguma ovelha aqui. É este nos meus ouvidos e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: olha, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, olha a desculpa desse cara, meu irmão, porque os animais eram oferecidos como sacrifício. Só que Samuel tinha dado uma ordem para oferecer ao Senhor, o teu Deus. Ele não é capaz nem de assumir que o Deus era dele, mas o teu Deus aqui. O resto, porém, temos destruído totalmente. O que o cara faz, meu brother? Ei, negão. Samuel dá uma ordem: mata todos, crianças, animais e próprio rei. O que Saul faz? Não. Separa os melhores, os mais gordos, os mais cheios, separa os mais fortes, porque a gente leva. Deus tinha dado uma ordem. Deus tinha dado uma direção para o rei Saul. E começa aqui a caída, a derrocada de Saul por conta da sua cegueira. Porque é muito fácil, assim como Arão, basta colocar, parece simples. Basta colocar a culpa em alguém, eu vou colocar no povo. Guarde isso para você. Não existe meias consequências por conta de meu pecado confessado. Havia uma ordem do profeta Samuel: mata a todos. Mas o rei Saul prefere sustentar uma meia-verdade. Se é que existe meia-verdade. Mas não foi bem assim. E como foi? Mas sei lá, foi, acabei que foi. Não tem meia-verdade. Ou não é, amados. Era como fazia Faraó quando Moisés ia até ele. Não, eu vou liberar, mas eu vou liberar uma parte, fica as crianças. Aí depois ele se arrepende. Não, eu vou liberar, os anciãos vão, mas fica os homens. Não, eu vou liberar uma parte, mas fica as mulheres. Sempre vai ficar preso em alguma questão. O pecado te escraviza. Vai ser sempre uma área da qual você vai querer enterrar. Eu vou colocar para baixo. Vai ter sempre algo que você vai querer esconder e atribuir para alguém, para alguma situação, por conta do seu erro, meu irmão. Talvez a sua dependência nessa noite seja pessoas, seja emoções, talvez seja a igreja, estrutura, CNPJ, nomenclatura, não sei. Ou talvez até seja a atribuição na metade de Jesus, ao invés de você atribuir totalmente a eles, ao invés de você confiar de forma full, você está apenas na parte da metade da sua confiança. O pecado te faz perder as bênçãos. O pecado tem um preço muito caro, meu irmão. Coloca aquele alvo aí para mim, querido. Coloca aí para mim no telão aí. Apaga essa luz aqui, ó. Pecar é errar o alvo. Ele é danoso, ele é duro. E na maioria das vezes, ele vai até te dar um prazer, te dar uma satisfação. Mas ele vai te escravizar. Escute isso. É impossível se viver por muito tempo no anonimato, sem que as consequências, elas sejam apresentadas às claras. Vou repetir para você. É impossível se viver por muito tempo no anonimato, sem que outras consequências estejam sendo apresentadas e serão apresentadas às claras. Porque daqui a pouco a vergonha será descoberta. Porque é melhor um pecado confessado do que uma vergonha descoberta. Quando eu falo de pecado, não é e nem será
somente no âmbito sexual, porque as pessoas só vão levar em consideração aquilo que pecou na relação sexual, o adultério, em todas elas. Uma mentira, uma fofoca, uma soberba, um orgulho, um julgo, uma divisão, tudo é pecado. Não é só no âmbito sexual. A discórdia entre os irmãos. Talvez você não entenda no que eu vou te dizer agora. Mas o pecado, amada igreja, ele não precisa ser anunciado. Sabe por quê? Porque ele vai se revelar. Olha para ele ou para ela. Fala assim para ele ou para ela. É só uma questão de tempo. É difícil ouvir isso, né? É só uma questão de tempo, Arthur. Cedo ou tarde, ele vem às claras. Só que, para todo o pecado cometido, existe um preço por esse pecado. Um preço inestimável, imponderável, incalculável, imenso, incomensurável, imensurável. Pastor, o que é isso? É aquilo que nós não conseguimos avaliar ou estimar como valor. Não é como espécie, é como valor. Porque existe diferença entre o que custa e o que vale. Não há valores no mundo, igreja, que venha pagar esse preço. Cuidado, amados. Não fique achando que o pecador ficará imune, ou que viverá com aquilo que destrói e aquilo que corrói por muito tempo. Ou a pessoa acaba com esse câncer, ou esse câncer vai acabar com essa pessoa. Mas só que, nesse intervalo de tempo, houve um meio pela qual hoje nós temos livre acesso a essa remissão. Pastor, o que é remissão? Remissão, baseado no que a palavra de Deus nos fala, é a permissão de Deus para que os pecados sejam considerados. Tira não. Deixa para mim, por favor. Remissão é a permissão de Deus para que os pecados sejam considerados perdoados. Isso foi através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas, pastor, como é que Jesus trouxe essa remissão dos pecados para a humanidade? Porque ele foi entregue pelo seu próprio Pai como um sacrifício perfeito para a propiciação e para a remissão dos nossos pecados. Fique em pé no seu lugar, por favor. Aquele que é pecador, fique em pé. Aquele que não é, senta. O sangue de Jesus nos purificou dos nossos pecados. O batismo torna os cristãos, nós, participantes da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo e na força da sua morte e ressurreição, ele é o caminho para o perdão daqueles que confessam e daqueles que deixam. Remissão é o ato de considerar, preste atenção, não se distraia, por favor. O que é isso, pastor? O que é remissão? É o ato de considerar perdoada alguma coisa. O pecador é redimido, ou seja, ele é liberto, ele é livre dessa condição ou dessa escravidão, dessa dependência, dessa falta de autenticidade, ou por essa falsidade. E assim, quando nós somos redimidos, o pecador que somos nós, ele é reconciliado com o Pai e com a sua igreja. Por isso que a cruz, ele tem dois sentidos, vertical e horizontal. Ah, meu Deus do céu. Mas você pode me perguntar assim então, pastor, quem pode ser perdoado? Porque a minha vida é desgraçada.
eu já cometi tanta coisa, eu já tive relação homoafetiva, eu já fui praticante da macumba, já tive lesbianismo, eu já cometi deslize, eu já paguei um crime, eu já passei tantos anos na cadeia, eu já desejei a mulher do próximo. Meu irmão, se a gente for enumerar aqui essas relações, cara, nós vamos ficar aqui, ó, dias. Quem pode ser perdoado? Porque a Bíblia nos fala, eu não entendo nada de Bíblia, mas a Bíblia nos fala que não há nenhum justo sequer na face da terra. Romanos capítulo 3, verso 10, ele fala que não há nenhum justo, Aderlane, sobre a face da terra. Romanos 3, 10, coloca para mim, Pablo. Como está escrito, não há um justo aqui, ó, nenhum, cara. É o prostituto, é o macumbeiro, é o espírita, é o pastor que desvia dinheiro, é o que assedia. Não há um justo sobre a face da terra. Pastor, e aí, quem que pode ser perdoado? Quando Jesus se entrega na cruz, ele não faz escolha de quem vai ser perdoado. João capítulo 3, verso 16 é a síntese, é a compilação de toda a Bíblia. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus se entrega na cruz por causa dos meus pecados e dos seus, ele nos redimiu, ele pagou a nossa dívida, fomos redimidos, ou simplesmente nós fomos perdoados. Efésios 1:7, Colossenses 1:13 e 14, 1 João, nós vamos falar sobre isso. E engraçado que em algumas versões, remissão, ele é trocado pela palavra de perdão. Todos eles têm a sua originalidade. Porque como é que eu posso vencer o pecado, pastor? Quando eu tenho o auxílio do Espírito Santo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda com nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Não é você, não é o pastor, eu sou da intercessão. Nem da intercessão sabe orar como convém. Não é palavras rebuscadas, bonitas, palavras agregadas que vão formar uma frase legal. Não é isso, nós não sabemos orar como convém, diz Paulo aos Romanos. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabe como é que nós conseguimos vencer o pecado? Quando nós obedecemos a sua palavra. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Oh, meu Deus. Sabe como é que a gente vence o pecado? Quando nós precisamos confessar e crer na obra da sua redenção. A saber, Romanos 10, 9 e 13, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele, não é o da favela, não é o da aldeota, é todo aquele que nele crê, não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa a estrutura, não importa o tamanho, não importa a tua conta bancária, todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Para os pecadores, só para os pecadores aqui. Se os santos quiserem ir para casa, fica à vontade. Vamos agora.